Meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira do Pré-Calouro. Vamos continuar o arcadismo, movimento que nasceu logo depois do Barroco. Preparado, então? Vamos conhecer a vida e a obra do autor mais famoso do arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga. Ele não nasceu aqui no Brasil, nasceu lá em Portugal, em Porto, depois veio para o Brasil e naturalizou-se brasileiro. A morte dele se deu em Moçambique, na África, porque ele foi exilado do Brasil por ter participado da Inconfidência Mineira. Fez direito em Coimbra, o que era um ritual para todos os autores da época, e aqui no Brasil ele tinha dois cargos importantes da coroa portuguesa. Ele era ouvidor e era também procurador lá em Vila Rica, atual Ouro Preto, berço do arcadismo aqui no Brasil. A obra mais importante do Tomás Antônio Gonzaga é Marília de Dirceu, que conta uma história verdadeira. De um lado, o próprio Tomás, com pseudônimo de Dirceu, e claro, a história da Maria Doroteia, que ele imortalizou com o pseudônimo de Marília. Quem é o Dirceu? Naturalmente mora em Vila Rica, atual Ouro Preto, tem mais de 40 anos, é solteiro, é advogado e político, é um homem rico e acredite, até os 40 anos ele não tinha nenhum envolvimento com a literatura ou com a poesia. E por quê? Porque faltava uma musa inspiradora. E aí apareceu. Era a Maria Doroteia, que ele chamou de Marília durante toda a obra. Quem é a Marília? É a vizinha do poeta, vizinha que mora na mesma rua, um pouco mais à frente, tem apenas 15 anos de idade, é virgem, pobre em relação a Dirceu, a família não era tão rica com relação à riqueza do Tomás Antônio Gonzaga e, naturalmente, pelo menos na visão do autor, muito bonita. E olhe, e aí nasceu um namoro que foi apoiado pelos pais. Por quê? Porque naquela época, quando o camarada resolvia conquistar uma garota, ainda mais com essa diferença de idade entre os dois, ele namorava mais os pais que a própria garota. Mas a família se empenhou em fazer esse romance dar certo. Em que sentido? Claro que a família viu na aproximação do Tomás com a Maria Doroteia uma boa oportunidade de casar a filha com um camarada rico, As visitas, então, passaram a ser diárias, naturalmente passaram a ser à noite, e ele tinha uma preocupação, agradar a moça mais jovem. Olha, fosse na época de hoje, ele iria ali no camelô e comprava qualquer bijuteria e dava de presente para ela. Só que o camarada não tinha as facilidades de hoje e resolveu agradá-la com poemas. Acredite, o camarada que não tinha muita prática de escrever poesia, tomou a decisão de fazer um poema a cada dia e levá-lo para a namorada. Sabe como é que isso terminou? Terminou com a conivência da família, todo mundo aceitando aquele cortejo e terminou com a paixão correspondida. Olha, uma vez que os dois agora estavam realmente em comum acordo, ela confessou que gostava do Tomás, aí veio o noivado. E aí os poemas vão ficando interessantes, um pouco mais eróticos, com a promessa naturalmente de vida feliz. E o casamento marcado, apareceu então um inimigo para atrapalhar a felicidade do casal. Chamava-se Inconfidência Mineira. É que todas as noites, depois dos encontros com a Maria ou com a Marília, o Tomás tinha um encontro secreto para quem não contava sequer para a namorada. Era as reuniões a respeito da Inconfidência Mineira. Pois bem, quando o movimento foi deflagrado, ele foi preso, naturalmente isolado, não lá em Vila Rica, mas isolado na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. E claro, agora separado da noiva, separado do seu grande amor, ele não parou de escrever. Aquela mania de fazer um poema por dia continuou, só que agora no sofrimento da prisão. Ele contava que não seria ou não teria a pena de morte, que seria a pena de exílio. Como era rico, o que ele pensou? Vou embora para a África, levo a Maria Doroteia, caso-me com ela por lá e seremos felizes para sempre. Só que quando veio a pena, o próprio advogado se enganou. Não era só de exílio, era também de confisco dos bens. Portanto, com mais de 40 anos, ele tinha que ir embora para a África, mas sem grana.
E aí veio o desfecho infeliz para a história. O camarada com mais de 40 anos, numa terra estrangeira, pobre, adivinha o que ele fez? Tratou de se apaixonar por uma outra mulher chamada Júlia Mascarenhas, que não era tão nova e nem tão bonita quanto a Marília, mas tinha uma beleza chamada beleza interior que atraiu Gonzaga. Era dinheiro no interior do bolso. E ainda dizem que essa beleza não funciona. A história da literatura prova que funciona assim. Os dois então se casaram e ele encerrou a sua carreira poética, acredite. Nunca mais fez poemas para Marília, que abandonou aqui no Brasil, e nem um poeminha para a Júlia Mascarenhas, a mulher com quem agora estava casado. Sabe que aqui no Brasil a história foi um pouquinho mais triste. A Marília, que demorou um pouco a confessar sua paixão pelo Gonzaga, mesmo sabendo que ele estava em terra estrangeira e já casado com outra mulher, ela não voltou mais atrás. Diz a história da literatura que ela morreu bem velhinha, sem se casar, sem se envolver com outro homem. Tranquilo? O Tomás fez dois tipos de poesia, as poesias lírico-amorosas na obra Marília, de Dirceu, e as poesias satíricas na obra Cartas Chilenas. Vamos aos detalhes técnicos de Cartas Chilenas. Na obra, o Tomás não assina com o nome de Dirceu, ele assina com o nome de Critilo. E ele manda as cartas para um tal de Doroteu. O governador de Minas é tratado como Fanfarrão Minésio. A cidade de Vila Rica não é tratada como Vila Rica, mas como Santiago do Chile, e o próprio estado de Minas Gerais é tratado como se fosse Chile. As cartas são anônimas, portanto, todo aquele povo morreu e ninguém sabia ao pé da letra quem era o autor de Cartas Chilenas. Um crítico da literatura portuguesa depois fez um estudo muito aprofundado e terminou provando, levantando uma tese, essa tese foi aprovada pela Academia de Artes e Ciências de Lisboa e pela Academia Brasileira de Letras, e por meio deste documento, Cartas Chilenas passaram a ser definitivamente do Tomás Antônio Gonzaga. Tranquilo? Vamos agora conhecer a vida e a obra do Basílio da Gama. Ele estudou com os jesuítas e na época daquela perseguição aos jesuítas, perseguição desencadeada pelo Marquês de Pombal, ele já era noviço. E olha, havia um crime na época chamado jesuitismo e ele foi acusado, preso e depois pensou numa maneira de sair dali. Sabe o que ele fez? Fez um poema elogiando a filha do Marquês de Pombal, mas nas entrelinhas também tecendo elogio à política do Pombal aqui em terra brasileira. Adivinha? Isso resultou numa amizade, o Basílio da Gama saiu da cadeia e depois disso o próprio Pombal encomendou a ele não um poema, mas um livro inteiro em que ele, Pombal, aparecesse como herói. O nome do livro é O Uruguai. Numa prova de vestibular, é importante que você lembre os detalhes técnicos da obra O Uruguai. Lembrar, por exemplo, que é um poema épico, portanto ele vai exaltar o governo português e especialmente a gestão do Marquês de Pombal. O tema do livro é uma história verídica, a guerra que os portugueses e espanhóis moveram contra índios e jesuítas em 7 povos das missões, cujas ruínas estão hoje no Rio Grande do Sul. Ele inovou porque não imitou os Lusíadas de Camões, fez todo o livro em versos brancos e sem divisão em estrofes. E, naturalmente, concentrou críticas bem ferrenhas contra os jesuítas do Brasil. Importante também é você lembrar as personagens do livro. É a Lindóia, que virou heroína, é a primeira índia a se tornar heroína numa história da literatura. O Cacambo, que é o índio guerreiro, é o esposo da Lindóia, também virou herói. E o Padre Balda, um jesuíta, foi colocado no livro como vilão. Vilão em que sentido? Em vez de proteger e orientar os índios na época da guerra, ele tinha uma paixão doentia pela Lindóia, que era casada, terminou promovendo a morte do marido dela, o Cacambo, e numa cena meio de cinema, o padre terminou perseguindo a índia pela floresta, numa tentativa de estuprá-la, e ela foi picada por uma cobra, não era uma cobra qualquer, era uma serpente, e ali termina então a vida da Lindóia,
e termina então a aventura do Padre Balda, que é preso pelos portugueses e espanhóis, tudo indicando que ele vai pagar pelos crimes que cometeu contra os índios brasileiros. Merece destaque também o Caitutu, que é um índio, irmão da Lindóia, que tentou salvá-la, mas de modo tardio, porque quando ele a encontrou, a Índia já estava morta. Tranquilo? Outro autor famoso no arcadismo, no gênero épico, é o Santa Rita Durão. Ele tornou-se padre bem cedo, aos 16 anos, foi perseguido pelo governo de Pombal e, por conta disso, teve de se refugiar primeiro na Espanha e depois na Itália. Não adotou o nome Arte, mas também, olhe bem, o nome dele completo, Frei José de Santa Rita Durão, virou apenas Santa Rita Durão, já numa espécie de pseudônimo. Só se dedicou à poesia épica e deixou o único livro de nome Caramuru, publicado em Lisboa em 1871. Tranquilo até aqui? Vamos aos detalhes técnicos da obra Caramuru. É importante lembrar que é poema épico, não é romance, é poema, e não é poesia lírica, é poesia épica. Ele então fez decassílabos rimados, como mandava Camões na obra clássica Os Lusíadas. E a visão do Diogo Álvares Corrêa, que vai ser o herói da história, é uma visão ao mesmo tempo catequizadora, ele dá uma de orientar religiosamente os índios, e uma visão colonizadora, tranquilo? E as personagens? Olha, o autor imortalizou o próprio Caramuru, apelidado pelos índios de Caramuru, é o Diogo Álvares Corrêa, é o náufrago português que vira o herói. A Paraguaçu, que é a Índia que se casa com o Caramuru, mas lá na Europa, não aqui no Brasil. A Moema, que é a Índia que morre afogada, ela tenta nadar atrás dos dois numa fuga espetacular, mas não consegue subir no navio e termina morta, né? E o Taparica, que é o cacique pai da Índia Paraguaçu. Você sabe que a obra já foi transformada em filme e fez sucesso, contando essa aventura, que é uma mistura de realidade e de lenda dentro da história do Brasil. Tranquilo? Dentro do gênero lírico, merece destaque a obra do Alvarenga Peixoto. Ele fez direito em Coimbra, como todos os outros autores. Lá em Portugal e também aqui no Brasil, em Minas Gerais, ele exerceu a função de juiz de direito. Tornou-se amigo do Basílio da Gama e, claro, participou da Inconfidência Mineira e para ele a pena foi uma verdadeira tragédia. Primeiro, além de ser mandado para a África, o confisco dos bens. E isso provocou a loucura da esposa e, acreditem, a morte da filha. A filha Ifigênia, diante de todo esse transtorno, suicidou-se. Você sabe que a Bárbara Eleodora transitava pelas ruas de Vila Rica, atual Ouro Preto, e confundia qualquer mulher mais jovem com a própria filha Ifigênia. Dizem até que a casa onde os dois moravam foi queimada e o chão foi salgado para que ali não nascesse mais nada. Bem, ele então transforma em musa a própria esposa, portanto, lendo poemas com o nome da Bárbara, são poemas do Alvarenga Peixoto. E às vezes a filha, a própria filha Ifigênia também aparece nas suas composições. Então, dois nomes de mulher para você lembrar e associar ao Alvarenga Peixoto. E ele só deixou um livro com o nome de Obras Poéticas, uma obra póstuma, que por coincidência tem o mesmo título da obra do Cláudio Manuel da Costa. Acontece que depois de morto, os amigos reuniram num livro fino, pequeno, obras poéticas para homenagear o Alvarenga Peixoto. Tranquilo? Chegou o momento de você comprovar se entendeu tudo sobre o arcadismo. Vamos começar com uma questão do Enem. Preparado para ler um poema que representa o período? Vamos ler. Torno a ver-vos ao monte sudestino, aqui me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Olha, a palavra gabões pode não ser um vocabulário que você entenda imediatamente, mas é aquele casaco, aquela roupa grosseira usada pelos pastores ou pelos vaqueiros. Vamos ler a segunda estrofe? Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás do seu cansado desatino. Olhe como o ambiente é campestre, O camarada está
escreveu um poema naturalmente privilegiando o campo. Terceira estrofe. Se o bem desta choupana pode tanto que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto, aqui descanse a louca fantasia e o que até agora se tornava em pranto se converta em afetos de alegria. Pois bem, você está diante de um soneto. Lembra bem o que é soneto? É uma sequência de 2 quartetos e 2 tercetos. Tranquilo, não é? E aí vem a proposta, a verdadeira proposta do Enem, que é: considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os elementos construtivos do arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Portanto, preste atenção ao enunciado. Vá ao cerne da questão. Primeiro, eles querem uma afirmativa correta, não uma afirmativa falsa. E, naturalmente, uma afirmativa que, diante do poema lido, fale do arcadismo brasileiro, os elementos construtivos do movimento e, naturalmente, a relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Vamos ler a letra A? A letra A diz que os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. Olha, não quero ser pessimista não, mas quando você gosta da letra A, você entendeu o contrário. Naturalmente, os montes e outeiros fazem parte da colônia, porque o poema, numa primeira instância, faz uma oposição bem nítida entre a metrópole, representada por Portugal, e a colônia, representada aqui pela terra brasileira. Tranquilo? Vamos ler a letra B de bola? A oposição entre a colônia e a metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano, da metrópole, e a rusticidade da terra da colônia. Olha, se você gostou da letra B de bola, parabéns, é realmente a resposta e é em cima daquilo que o Enem propôs, ou seja, que diante da leitura de um poema, você vá além do que está escrito, que você deduza, por exemplo, que na época do arcadismo era muito comum a contradição entre campo e cidades, mas o campo representava o Brasil, representava a colônia, e a cidade representava a metrópole, ou seja, Portugal. Tranquilo, então? Vamos à segunda questão com base no poema que acabamos de ler e analisar. Olha a proposta do Enem. Assinale a opção que apresenta um verso do soneto de Cláudio Manuel da Costa, em que o poeta se dirige ao seu interlocutor. Vamos, o poeta é o autor, é quem produziu, quem escreveu, quem inventou o poema. E na leitura você deduz quem é o interlocutor do poeta? Vamos ver se deduz? Letra A, olha o verso. Torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aí na letra B, aqui estou entre almendro, entre corino. Na letra C, os meus fiéis, meus doces companheiros. Na letra D, vendo correr os míseros vaqueiros. E na letra E, que da cidade o lisonjeiro encanto. Acontece que quando se fala de interlocutor, o camarada a quem o poeta se dirige, naturalmente uma figura chamada vocativo, e somente a letra A tem o vocativo. De verdade, tudo que está no poema, o poeta disse para quem? Para o corino? Para o almendro? Para a namorada? Ou ele disse tudo isso para os montes? Para os montes. Lembra aquele ambiente de Minas Gerais, onde existiu o arcadismo? Os autores, então, vão exaltar, de certo modo, esse ambiente campestre formado por montes e montanhas. Tranquilo? Mais uma questão explorando a sua vivência com as obras do arcadismo, ou seja, se você percebe detalhe a respeito de cada uma delas. Começando com a letra A, cartas chilenas, poemas de Critilo para Doroteu. É isso mesmo. O Tomás Antônio Gonzaga escreveu cartas chilenas de modo anônimo. Ele não podia dizer nem o autor e nem a quem as cartas eram endereçadas. Portanto, ele adotou o artifício de adotar o pseudônimo de Critilo e mandar as cartas para um tal de Doroteu. Muita gente achava que era o Cláudio, porque os dois
eram muito amigos. Na letra B, Caramuru, poema épico A Maneira de Os Lusíadas. Perfeito, Caramuru, do Santa Rita Durão, imitou Camões, imitou os Lusíadas. Na letra C, Glaura, poemas lírico-amorosos de Silva Alvarenga, também perfeito. O Silva só deixou uma obra, né, Glaura, e é poesia lírico-amorosa. Na letra D, Viola de Lereno, única obra de Domingos Caldas Barbosa, é um poeta menor, dificilmente aparece em prova de vestibular, mas se aparecer, só tem realmente uma obra chamada Viola de Lereno, que é obra lírica, né? Poesias lírico-amorosas. E na letra E, Uruguai, poema épico em que se narra a morte de Moema. Vamos ver se você já organizou essas mortes? No livro Uruguai há a morte de Lindóia e no livro Caramuru a morte de Moema. Essa confusão é bastante explorada em provas de vestibulares. Tranquilo? Olha, o maior desafio de quem enfrenta a prova de vestibular é a questão que expõe poema para você associar ao período da literatura ou ao autor. E agora, como é que se resolve isso? Olha, se você leu antes, tem muito mais chance de identificar. Agora, se você não leu antes, as características de cada movimento da literatura pode levá-lo a fazer a associação correta. Por exemplo, arcadismo vai falar de natureza, vai sempre opor o campo à cidade. Naturalmente vai falar, se for do Cláudio Manuel da Costa, né, vai falar da natureza sempre em função do amor perdido, da mulher amada ou até do desamor. Perfeito para ler? Olha a letra A. Sinto-me sentir todo abrasado no rigoroso fogo que me alenta. O mal que me consome me sustenta, o bem que me entretém me dá cuidado. Primeiro, não fala de natureza, portanto não podemos pensar em arcadismo. E é um famoso poema do Gregório de Matos, portanto pertence ao período barroco. Olha a letra B. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Olhe, o poema fala de natureza e ele é tradicionalíssimo, ele faz parte de todas as antologias poéticas da nossa literatura. É um soneto bem característico do Cláudio Manuel da Costa, portanto, do arcadismo. Olha, eu acho que você vai ler os outros poemas, é claro, mas essa identidade com o arcadismo você só vai encontrar na letra B de bola. Tranquilo? Olha, mais uma questão que vai explorar a obra e alguma característica referente ao livro. Preparado para enfrentá-la? Identifique a correlação errada. Quando você lê Suspiros Poéticos e Saudades, o que passa pela cabeça? É um romance? É uma peça teatral? Ou é um livro de poesias? Naturalmente, livro de poesias, pertence ao Gonçalves de Magalhães e inaugurou o romantismo aqui no Brasil. Tranquilo? Olha a letra B, A Moreninha, e agora? É um livro de poemas ou é um romance? É o romance e anote, é o primeiro romance brasileiro. Dentro do romantismo, nós tivemos a divisão entre poesia e prosa, e o primeiro a publicar um romance no Brasil foi Joaquim Manuel de Macedo, é A Moreninha. Letra C, Na Festa de São Lourenço. Quem lembra o autor? É uma peça teatral do padre José de Anchieta. Portanto, a classificação teatro é perfeita. Letra D, Prosopopeia. Como é que anda a memória? É a única obra do Bento Teixeira, 1601, inaugurou o barroco aqui em terra brasileira e é o nosso primeiro poema épico. Portanto, letra D também normal. E a letra E, Marília de Dirceu, romance. Por que essa confusão? Porque conta uma história de amor, mas a história é contada por meio de poemas, por meio da poesia. Lembre que o romance não apareceu no arcadismo, mas pela primeira vez no romantismo. Quem ficou com a letra E está de parabéns. Vamos ler um poema bem interessante e eu acho que você vai associá-lo tanto ao período literário quanto ao autor. Quer experimentar? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela.
Olha o detalhe curioso. Ao ler um poema da literatura com o nome da Marília, eu espero que você associe imediatamente ao Tomás Antônio Gonzaga. Olha a importância de você conhecer o autor e, naturalmente, a musa inspiradora, né? Outro detalhe curioso, o próprio vocabulário, né, falando de vaqueiro, falando da exposição ao sol ou ao frio, ou seja, falando dessa variação de temperatura própria do campo, só pode nos levar ao arcadismo. Portanto, olha a proposta, a presente estrofe reflete a temática predominante no período, aí vem romântico, parnasiano, arcádico, simbolista, modernista. Eu acho que você fica com a letra C com a maior facilidade. Tranquilo? E agora uma questão que ainda explora o poema que você acabou de ler e analisar comigo na questão anterior. Olha a proposta. O texto tem traços que caracterizam o período literário ao qual pertence. Veja como eles não dizem qual é o período, mas você já leu, já deduziu que é o arcadismo. Uma qualidade patente nesta estrofe é: e agora, essa coisa de falar de natureza, de associar a vida feliz ao campo, isso para você tem o nome de bucolismo, misticismo, nacionalismo, regionalismo ou indianismo? Eu espero que você não tropece nas palavras e fique com bucolismo. É a poesia relacionada à natureza. É a poesia cuja temática é o campo. Portanto, letra A. Tranquilo? E agora uma questão que explora características dos dois primeiros movimentos interessantes da literatura, o barroco e o arcadismo. Vejamos a proposta? Considere as afirmativas sobre o barroco e o arcadismo. Item 1. Simplificação da língua literária, ordem direta, imitação dos antigos gregos e romanos. Naturalmente, você vai ficar com arcadismo para esse item 1. Perfeito? Item 2. Valorização dos sentidos, imaginação exaltada, emprego dos vocábulos raros. Agora eu espero que você fique com o barroco naturalmente. Vamos para o item 3, vida campestre idealizada como verdadeiro estado da poesia, clareza, harmonia. Agora, arcadismo. Vá anotando aí. No item 4, emprego frequente de trocadilhos e de perífrases, malabarismos verbais, oratória. Olha, fala em oratória, você tem que lembrar imediatamente o padre Antônio Vieira, portanto, barroco para o item 4. E no item 5, sugestões de luz e cor e som, antítese entre a vida e a morte, espírito cristão antiterreno. Agora você tem que associar ao barroco. Perfeito até aí? Portanto, assinale a opção que só contém afirmativa sobre o arcadismo. Olha, quando você leu o item 1, você deduziu que se refere ao arcadismo, tranquilo? E quando leu o item 3, a vida campestre, né, idealizada como verdadeiro estado de poesia, naturalmente o arcadismo, você que escolheu a letra D, está de bem com essas diferenças entre barroco e arcadismo. Tranquilo? Meu amigo, minha amiga, quero agradecer a sua presença na aula de hoje aqui no projeto Pré-Calouro da UEA. Você está convidado para a nossa próxima aula, que vai começar um dos períodos mais importantes da literatura, o romantismo. Até lá, então!